Eu vou pedir, agora a gente está em três, vou pedir para Ana Luísa, depois o João Lucas, depois a Marina. Cada uma lê um parágrafo. Pode ser assim? Pode. Então tá, jóia. Pode começar. O Reino de Kush é a aula de hoje. Graças aos arqueólogos, a espigna... Tá um pouquinho para cima. Tá aqui, ó. A gente vai começar a ler da semana passada aqui, ó. A semana 2. Semana 2, aula 3. O Reino de Kush. Ah, tá. Achou? A história de Custo está estreitada, estreitamente ligada ao Egito. Os arqueológicos encontraram grandes números de objetos egípcios, pérolas, vasos, peças de artesanato e etc. Em terra, nu, em terra núbia e produtos núbios, pele de animais, marfim, ouro, ébano e etc. Em terras egípcias, o que prova que o contato comercial, então, eles foram intensos. Agora é o João Lucas. Sabe-se também que, por volta de 1530 a.C., o reino de Cush foi conquistado pelo Egito. Para administrá-lo, o faraó egípcio nomeava vice-reis que deviam receber os tributos pagos pela população e encaminhá-los à autoridade egípcias. Essas pinturas mural foi encontrada na tumba de um desses vice-reis. Também. Sob o domínio egípcio, os cuxitas adotaram alguns deuses e algumas práticas funerárias egípcias, como por exemplo a mumificação. Observe a imagem, mas houve um tempo que o reino de Cush também conquistou o Egito. Por volta de 730 a.C., após uma guerra prolongada, as cuxitas tomaram Tebas, a capital do Egito na época. O faraó Paie, originário de Cush, tomou o poder, dando início a 25 a dinastia, conhecida também como Dinastia dos Faraós Negros. Agora eu acho que eu sei de novo, Ana. Pode deixar que eu continuo agora. Os faraós dessa dinastia usavam uma coroa com duas serpentes que se erguiam sobre suas frontes para indicar que reinava ao mesmo tempo sobre Cush e o Egito. Eles se consideravam sucessores dos faraós egípcios e também ordenavam a construção de pirâmides para que servissem de túmulos.
A 25ª dinastia foi derrubada pelos assírios, que invadiram e conquistaram a capital do Egito, Tebas, em 644 a.C. Após essa data, os cuxitas retornaram para o sul, instalando a sede do reino Kush em Nabata, mais tarde em 580 a.C., em Meroé. Características do reino Kush. Graças à arqueologia e epigrafia, sabe-se que na época que a capital da cidade Meroé, Kush, se distinguia de outros reinos antigos por causa de importantes características, como o modo como o rei era eleito e o papel da mulher na política. Aqui, ó, ao lado vê a pirâmide que serviu de túmulo do rei Kushita. Isso aqui é no atual Sudão. No atual Sultão, tá? Essa foto aqui é de 2013. Os cuxitas escolheram seu rei de um modo original. Inicialmente, os líderes das comunidades voltavam para o cargo de rei. Em seguida, lançavam sementes no chão para perguntar aos deuses da cidade se a escolha a conexão por um segundo. Aqui, ó. E o reino de Cush, não desculpa mesmo. Em caso de confirmação, Deus realizava uma festa que terminava com a coroação do novo rei. O rei tinha guarda permanente para proteger e era auxiliado por um grupo de altos funcionários, como o chefe do tesouro, o escriba-mor e o comandante militar. No reino de Cush, o ofício militar era valorizado, o que era de se esperar, tendo um poderoso Egito como vizinho. Em caso de necessidade, todos os homens eram convocados para a guerra. O exército cuxita, composto por homens que lutavam a pé e outros que guerreavam a cavalo, enfrentou os egípcios diversas vezes, fosse para enfrentar-se deles ou conquistá-los. Candência, a mulher na política. Há indícios arqueológicos que as mulheres ocupavam posições de destaque no reino Kush. Elas podiam ser sacerdotisas, administradoras de uma cidade e podia ainda chefiar o governo com o título de Candência. As imagens confirmam o poder feminino em Kush. No interior das pirâmides cuxitas, as candências são mostradas como as principais portadoras de oferendas aos deuses. E nas paredes dos templos são representadas como mulheres poderosas. Candências do reino de Kush foram soberanas, superando em importância seus filhos e maridos. Entre as candências mais conhecidas, tá esse nome aqui que agora eu vou tentar ler, Amashiketo, de 42 a 12 a.C., que provavelmente liderou a resistência cuxita ao poderoso Império Romano. Quando o exército romano avançou sobre o nordeste da África e conquistou a cidade de Napata, os cuxitas resistiram aos romanos. Até 21 antes de Cristo, a rainha africana conseguiu negociar um acordo de paz com os romanos e ofereceu a eles uma faixa de terra no norte de Kush e, em troca, manteve a soberania do seu reino, livrando-o de ter que pagar impostos a Roma. Para alguns historiadores africanos, a participação da mulher na política e o controle do governo cuxita sobre o ouro, pedras preciosas e ferro ajuda a explicar a prosperidade do reino Kush, bem como sua vida longa. Então, pessoal, eu vou pôr agora aqui um vídeo para a gente assistir sobre o reino de Kush. Às vezes alguém não assistiu. Quando eu digo África, o que vem à sua cabeça? País ou continente? A África é imaginada quase sempre como um país. Mas, na verdade, é um continente com 54 países e centenas de povos e culturas. Na África vivem pessoas de diferentes cores e origens e são faladas mais de 1000 línguas. Algumas, como o Swahili e o Yorubá, com milhões de falantes.
A África é imaginada também como um lugar marcado por pobreza, doença, fome e guerra. A África, porém, tem cidades populosas, com prédios altos e avenidas largas, como essas que vemos nas fotografias. Embora sejam vistos muitas vezes como parados no tempo, a África e os africanos têm uma história rica e tão movimentada quanto a da Europa, por exemplo. A Núbia. Nas terras banhadas pelo Nilo e situadas ao sul do Egito, viveram os povos negros da Núbia, que tinham culturas e línguas próprias. Nessa região, o rio Nilo funcionou como um enorme corredor, através do qual os povos se comunicavam e comerciavam. Os núbios vendiam para o Egito ouro, marfim, ébano, penas de avestruz e peles de leopardo. E do Egito compravam vasos, pérolas, joias, entre outras coisas. No relacionamento entre egípcios e núbios, alguns períodos foram de paz e outros de guerra. Por volta de 1530 a.C., o Egito dos faraós dominou a Núbia e passou a cobrar tributos dos núbios, como mostram as pinturas murais nas tumbas egípcias daquela época. O Reino de Cush. Em 1070 a.C., no entanto, os núbios libertaram-se do domínio egípcio e formaram o Reino de Cush. Por volta de 730 a.C., um príncipe cuxita de nome Pei assumiu o poder e passou a reinar tanto sobre Cush quanto sobre o Egito. Começava assim a 25ª dinastia, conhecida como Dinastia dos Faraós Negros. Essa dinastia reinou sobre Egito e Cush por cerca de 86 anos, até que os assírios, um povo vindo da Ásia, tomaram a capital do imenso império. O faraó cuxita Taharka então recuou o centro do seu poder para o sul. Inicialmente, os cuxitas estabeleceram sua capital na cidade de Napata. Posteriormente, o rei Aspelta deslocou a capital para a cidade de Meroe, um importante porto fluvial. Mulher e poder no Reino de Cush. Uma característica das sociedades africanas da antiguidade é o importante papel desempenhado pela mulher. No Reino de Cush, a mulher chegava inclusive à chefia do governo com o título de Candace, rainha-mãe. Além disso, muitas vezes a Candace tinha um papel decisivo na escolha do sucessor de seu filho. No tempo em que a capital de Cush era Meroe, o império foi governado por várias Candaces, entre elas Amanirenas, Nauidemaque e Amanixaqueto. Amanixaqueto liderou a resistência cuxita ao Império Romano, o maior da antiguidade, e conseguiu um acordo de paz com o imperador Otávio Augusto, vantajoso para os cuxitas. No Reino de Cush, a escolha do rei seguia um padrão próprio. Enquanto no Egito o filho sucedia ao pai, em Cush eram as lideranças internas que indicavam um entre os vários pretendentes ao cargo de rei. Com isso, os pretendentes impopulares ou sem capacidade para o cargo eram geralmente excluídos. Após a escolha feita por essas lideranças, eles consultavam um oráculo, lançando sementes ao chão para ver se o deus da cidade concordava com a escolha. Economia. No início de sua história, os cuxitas retiravam água do rio com o chadufe, um instrumento movido por força humana. No século III descobriram a saquia, um dispositivo movido por animais e conectado a duas rodas. Com ele era possível retirar mais água em menos tempo. Os cuxitas cultivavam o trigo, a cevada e o sorgo, uma planta nativa da Núbia, atual Sudão. O sorgo é um cereal plantado hoje também no Brasil.
Os cuxitas criavam gado de chifres longo e curto e carneiros, cabras e cavalos usados no transporte de mercadorias. O reino de Cuxi era rico em minérios, com destaque para o ouro. Os cuxitas eram bons joalheiros. Nas pirâmides reais foram encontradas joias de vários modelos: colares, braceletes, pingentes, anéis e brincos de ouro, prata e pedras preciosas. O marfim também era usado pelos artesãos meroítas, em combinação com os metais nobres, como o ouro e a prata. O legado do reino de Cuxi. Cuxi deixou de ser um centro de poder por conta da perda do controle das rotas comerciais e da ascensão de um outro reino africano na região, o Reino de Axum. O reino de Cuxi, no entanto, nos legou saberes, pirâmides, templos, sarcófagos e avenidas com grandes estátuas de pedra, entre outros. Esses vestígios todos são uma prova da capacidade dos núbios de criarem arte, técnica, ciência e civilização. Então, pessoal, é o seguinte, dentro dessas características aí do que a gente está vendo, do que é esse governo, do que é esse reino de Cuxi, a gente vai agora continuar aqui para economia e sociedade. Se vocês perceberam bem no que o texto fala, no que o vídeo fala, o vídeo ele dá continuação e ele dá a entender o que a gente já tinha lido no texto. Muitas das vezes, alguém se pergunta se toda vez o professor pede para ler e grifar. Beleza, é que quando você lê uma vez. Na próxima vez que você leu e grifou, você forçou o aprendizado mais uma vez. Então, você leu a primeira, você leu a segunda, então assim, o conhecimento ele fechou de maneira permanente dentro da cabecinha de vocês, entendeu? Porque a cabecinha da gente aprende de duas formas. A primeira a primeira maneira que aprende é a repetição, a primeira maneira é a ação e a segunda repetição. Todo mundo tá vendo aí a apostila que eu tô compartilhando? Sim. Então tá, jóia. Então eu vou começar aqui, ó.